Muito boa tarde a todos. Chamo-me Afonso Freitas, como já devem ter notado. Peço desculpa, apesar de ter algum tempo já de experiência de falar para muita gente, é sempre um momento de um bocadinho mais de atenção por saber que está, além das vocês que estão aqui, estão outros tantos, se calhar, ou muitos mais a ver-nos via internet. Eu normalmente falo para um público mais jovem, não falo tanto para pessoas que são da minha idade ou muito próximo delas. Pronto, queria em primeiro lugar então dar-vos em nome do grupo dos amigos com esclerose múltipla de Chaves e em nome da SPEM, dar-vos as boas-vindas. Agradecer a presença dos nossos ilustres oradores que tiveram a disponibilidade de vir até Chaves, que é sempre, nós sabemos que fica aqui, sempre aqui somos quase meio espanhóis já, portanto, mas de virem até cá e de poder ter aqui. Portanto, essa interioridade também é um dos motivos porque a sessão se está a realizar aqui em Chaves. É o facto de muita da informação não chega até o anterior, até os doentes e pronto, e é uma forma uma forma simples e de fazer chegar a informação a todos. Portanto, eu vou saltar aqui os objetivos da sessão só para toda a gente. Entretanto, senta-se toda a gente e para depois podermos começar, de facto, depois Então, é assim, queria fazer agradecimentos especiais, então, aos órgãos diretivos vogais da SPEM por terem escolhido os Chaves para a realização do evento, em particular à Susana Protásio, à Luísa Matias, também de achar que foi a musa inspiradora dos encontros. E foi graças a isso que o nosso grupo aqui de Chaves surgiu, foi inspirado no grupo de Aveiro e foi com base nisso que nós criámos aqui, pronto, todos os que participaram, os meus colegas que participam regularmente e todos aqueles que pontualmente participaram, que estão longe, que tivemos pessoas de Lisboa, todos quantos participam, vão participando e aqueles que futuramente vierem a participar são muito bem-vindos. Aos responsáveis pelo Cineteatro Bento Martins, ao seu Rufino e aos elementos do teatro, agradecer a amabilidade, mais uma vez, dos oradores, da vossa inteira disponibilidade e de estarem aqui junto de nós para partilharem um bocadinho do vosso conhecimento connosco, daquilo que têm, da vossa experiência de vida e científica que têm com todos nós. O nosso agradecimento muito especial, em nome da SPEM, em nome do grupo dos amigos com esclerose múltipla de Chaves, o nosso muito obrigado, está bem, por terem cedido ao convite. Queria também agradecer, fazer um agradecimento. Obviamente, eu não estaria aqui se não fosse a minha família. Eu peço desculpa, eu sou muito de lágrima fácil. Portanto, quero fazer um agradecimento em especial a uma pessoa que não está cá, mas ela não está cá, está a ver-nos online, porque não quis vir. Tenho que respeitar o facto dela não nos querer vir, que é a minha mulher, que tem sido o pilar da minha vida e que tem sido graças a ela que eu estou aqui, e foi graças a ela que eu vim parar a Chaves, porque não estava em Chaves, naturalmente. Casei cá e pronto. À minha família, a todos os meus familiares presentes e ausentes, portanto, cada um da sua forma ajudaram a que eu estivesse aqui. Portanto, desde os meus pais, a minha sogra, a minha irmã, todos eles dar também uma questão. Infelizmente o meu sogro e o meu pai já não estão entre nós, mas também deram o seu contributo. Pronto, vamos dar início porque já me estiquei um bocadinho eu mais, portanto dava a palavra ao Dr. Filipe, Palavra, que vai iniciar o primeiro painel,
que vai ser, o Dr. Filipe Palavra vai falar sobre, o painel chama-se Monitorizar e Controlar a Esclerose Múltipla, é neurologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, irá abordar a temática, então, a eficácia da importância e segurança da terapêutica. Portanto, o Dr. Filipe Palavra. Obrigado. Muito obrigado, Afonso, pelas simpáticas palavras que me dirigiste e, acima de tudo, muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui presente. É, de facto, uma honra e um prazer enorme regressar a Chaves, há alguns anos envolvidos desde a minha última vinda a esta cidade de Tito Flávio, de Aqua Flávia, da qual muito gosto. Eu também sou um bocadinho transmontano, mas transmontano mais do interior do Alto Douro. Eu sou de Vila Nova de Foscoa. Como o Afonso disse, trabalho em Coimbra, sou médico neurologista e desde há alguns anos que me tenho dedicado especialmente à esclerose múltipla e ao mundo destas doenças desmielinizantes do sistema nervoso central. Aquilo que me pediram para fazer foi falar um bocadinho da terapêutica, do tratamento da esclerose múltipla, que é uma coisa que de facto me apraz muito fazer, sendo eu também do centro universitário ligado à farmacologia e à terapêutica, gosto sempre de falar de medicamentos. Mas vamos tratar de fazer isto de uma forma mais ligeira, mas acima de tudo também muito informativa para vocês, espero eu. Então eu venho contar uma história e, como todas as histórias, esta também começa por: era uma vez, há muitos, muitos séculos atrás, uma freira holandesa, cujo nome é praticamente impronunciável, que tinha, de acordo com os escritos que nós recebemos dessa altura, alguns episódios um bocadinho estranhos. Tal era a interpretação que na altura se fazia desses mesmos episódios de perda de visão, de falta de força num braço, de falta de força numa perna, de dificuldade na marcha, mas aquilo que atemorizava todas as pessoas que viviam com ela era o facto disto ir e vir, aparecia, desaparecia, e só alguns séculos mais tarde, quando nasceu dizem as más línguas, neto bastardo da Rainha Vitória, chamado Auguste St., é que nós começámos a ter noção do que é que poderiam ser aqueles sintomas que aquela freira holandesa tinha e que alguém descreveu. Auguste St. deixou também o seu testemunho escrito e muito bem detalhado de episódios mais ou menos semelhantes, de perda de visão, de formigueiros que sentia em determinadas zonas do corpo, de falta de força, dificuldades na marcha, até às vezes dificuldades na fala, perda do equilíbrio e, posteriormente, se nós olharmos para estes escritos, parecem de facto traduzir aquilo que muito provavelmente todos vocês já identificaram como sintomas que a esclerose múltipla de facto provoca às pessoas que têm esta doença. Auguste St. foi muito mais além. Durante a sua vida, ele percorreu praticamente toda a Europa à procura daquele médico, daquela personagem que pudesse eventualmente tratá-lo da melhor forma que ele considerasse e da forma que tivesse eventualmente mais sucesso. E assim ele experimentou praticamente tudo. Bifes mal passados, cerveja negra, sanguessugas, choques elétricos, óleo de fígado de bacalhau, tudo ele testou e tudo ele deixou escrito como funcionando nem bem nem mal. Mas esta é a característica fundamental desta doença. Quando nós temos, de facto, algum agravamento clínico, algum surto, mesmo não fazendo nenhuma terapêutica, aquilo que é expectável é que, de facto, os sintomas, ao fim de algum tempo, comecem a melhorar. Passaram-se mais alguns anos, até meados do século XIX, quando um neurologista francês, a trabalhar em Paris, e ainda hoje, talvez, o nome mais importante da neurologia clínica, chamado Jean-Martin Charcot, descreveu aquilo que chamou la sclérose en plaques, a esclerose em placas. O que é que ele conseguiu identificar? Nos estudos que fez, nos doentes com os quais contactou ao longo da sua vida, e Jean-Martin Charcot teve nomes tão importantes como Babinski, como Gilles de la Tourette, como alunos, são nomes que para nós, do ponto de vista clínico, são uns senhores da neurologia. Aquilo que o Charcot foi capaz de fazer foi descrever
sintomas que nós hoje ainda utilizamos para descrever esta doença. E estávamos em meados do século XIX e ele foi o primeiro a ter a percepção de que, afinal, esta doença também pode dar alterações da memória, também pode dar alterações da concentração, pode dar alterações do pensamento. E até então isto era totalmente novo, era uma novidade muito grande. Mas também foi o primeiro a reconhecer que, meus amigos, ainda estamos muito longe de poder oferecer aos doentes portadores da esclerose em plaques qualquer tipo de tratamento. E vocês pensavam, bem, é um bocadinho pessimista, realmente. Em meados do século XIX, os conhecimentos sobre terapêutica médica ainda eram um bocadinho rudimentares, mas estava a começar a surgir uma ideia bastante interessante e que foi explorada alguns anos depois, de que as doenças tinham uma causa, muitas das vezes era um micróbio, e que, matando o micróbio, nós conseguíamos curar a doença. Mas só em 1992 é que alguém começou a utilizar, pela primeira vez e com algum sucesso, uma pequena molécula chamada interferão beta para tratar esta que mais tarde se começou a chamar de esclerose múltipla, abandonando-se um bocadinho a designação de esclerose em placas. Mas isto é um bocadinho uma guerra de países. Para os francófonos é muito mais, para aqueles que falam francês, muito mais la sclérose en plaques. Para os que falam mais qualquer coisa parecida com o anglo-saxónico, com o inglês, é a esclerose múltipla. Mas ambas as designações servem para representar muito bem aquilo que é esta doença. É uma doença que se caracteriza pela presença de cicatrizes em localizações múltiplas no sistema nervoso central. Esclerose significa apenas cicatrização. Não quer dizer nada mais do que isso. Embora haja também, entre todos nós, às vezes muita confusão entre os termos de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, arteriosclerose. Há muitas escleroses. Bem, esclerose é um termo, como vos digo, inespecífico, que apenas quer dizer cicatrização. E só em 1992 é que nós começamos, de facto, a pensar em poder tratar esta doença com alguma coisa. E foram realizados alguns estudos, durante os primeiros anos da década de 90 do século passado, que fizeram com que, em 1996, chegasse a Portugal o primeiro tratamento para a esclerose múltipla. 1996 não foi há muito tempo atrás. Todos vocês se lembram muito provavelmente do belo golo que o Karol Poborski marcou ao Vítor Bahia no Euro 96 e, à luz desse mesmo golo, Portugal foi afastado do europeu. Isto foi há muito pouco tempo atrás. E desde 1996 nós temos vindo a adquirir muito mais experiência e muito mais conhecimentos sobre o que é esta doença, em que é que ela consiste e como é que a podemos tratar. Hoje já falamos em tratamentos, no plural, para a esclerose múltipla, porque de facto existem múltiplas moléculas, múltiplos medicamentos que podem ser usados para modificar a história desta doença, que até finais do século XX, eu diria, era uma doença intocável. Nós não tínhamos nada para oferecer aos doentes com esclerose múltipla. Podíamos fazer um diagnóstico mais ou menos brilhante, mais ou menos difícil, mas, como dizia a minha professora primária, 3 vezes 9, 27, não vos fora nada. Na altura nós não oferecíamos muito aos doentes porque não tínhamos efetivamente nada para oferecer. Com a chegada dos primeiros medicamentos injetáveis, as coisas mudaram. E nos últimos anos as mudanças têm sido vertiginosas. E é também esta a mensagem que eu gostaria de vos passar. Há muito conhecimento a ser acumulado sobre esta doença, há muitos desenvolvimentos a ser feitos. Tudo isto não seria possível sem um grande desenvolvimento tecnológico que felizmente a medicina tem conseguido acumular ao longo dos últimos anos, mas tudo isto não seria possível também sem a ajuda preciosíssima das pessoas com esclerose múltipla que decidem participar nos estudos, nos ensaios clínicos em que estes medicamentos são testados. E se nós hoje dispomos de todos estes medicamentos, foi porque em algum momento no passado houve pessoas que decidiram participar nos estudos que levaram à aprovação destas medicações e que levaram a perceber não só a sua eficácia e, acima de tudo, a sua segurança. Este binómio, eficácia e segurança, é uma coisa com a qual todos nós lidamos no nosso dia-a-dia sempre que queremos prescrever um medicamento. Por mais rotineira que seja a nossa prescrição,
até se quisermos receitar paracetamol para tratar a febre ou para tratar a dor, nós temos que pensar sempre no benefício que o medicamento gera na própria pessoa e nos riscos que corremos pela sua utilização. E só o usamos da nossa prescrição quando, claramente, os benefícios ultrapassem os riscos. E, no que diz respeito à evolução das terapêuticas da esclerose múltipla, este conceito é absolutamente crucial. Nós damos medicamentos quando estamos convencidos que, de facto, o benefício é superior aos riscos que os medicamentos em si comportam naquela pessoa. Agora, é também verdade que os últimos anos têm sido muito profícuos sobre novas formulações terapêuticas em esclerose múltipla. Nós tínhamos inicialmente medicamentos essencialmente injetáveis, depois começámos a ter injetáveis, mas intravenosos, até que chegou o primeiro medicamento oral, o fingolimod, ao nosso mercado, e este era um desejo muito grande dos próprios doentes que, no fundo, estavam a ser tratados com medicamentos injetáveis desde há alguns anos e ansiavam por qualquer coisa que não fosse tão difícil de administrar. Ainda assim, devo dizer que esta via de administração subcutânea de medicamentos para contornar e para controlar uma doença com esclerose múltipla não é nada que, no conhecimento médico, seja dramaticamente estranho. Se todos vocês pensarem numa coisa tão frequente como a diabetes mellitus tipo 2, é uma doença crónica, uma doença muito prevalente na nossa população e que nos próximos anos provavelmente vai aumentar ainda mais a sua prevalência, um dos medicamentos mais utilizados no tratamento da diabetes é a insulina, sendo que a insulina é também injetável. E, portanto, medicamentos injetáveis é algo com o qual nós estamos relativamente acostumados a lidar. E os medicamentos injetáveis, em particular as formulações de interferon beta 1A, 1B e de acetato de clatirambro, que durante muitos anos foram as únicas terapêuticas que nós tínhamos para a esclerose múltipla, demonstraram ser capazes de mudar a história natural da doença e demonstraram ser capazes de diminuir a probabilidade de ocorrência de surtos e diminuir também a acumulação da incapacidade a longo prazo, dado que esta é uma doença crónica. É óbvio que a administração de medicamentos orais pode ser muito mais apelativa para o próprio doente e para o próprio médico. De qualquer modo, com a chegada destes novos medicamentos orais, nós também temos visto acontecer um desejo muito grande de mudança, mesmo quando a situação está clinicamente controlada. E este é um aspecto que eu gostava de vos transmitir, porque é inquietante na nossa prática clínica, de facto, nós termos doenças controladas, e por doença controlada nós entendemos aquela pessoa que tem o diagnóstico de uma esclerose múltipla e que não tem surtos, não tem atividade na ressonância magnética, não tem acumulação da incapacidade com determinado fármaco e ainda assim, pela comodidade que comporta a utilização de um medicamento oral, querer mudar. Este é um conceito, o de estabilidade, que eu gostava muito, mesmo muito, de vos transmitir, agora que chegamos ao advento da medicação oral. Todos os medicamentos têm o seu lugar, os medicamentos injetáveis não vão ser deitados fora, porque durante muitos anos eles de facto foram capazes de demonstrar que é possível mudar a cara à esclerose múltipla e continuam a ter o seu espaço. E esse espaço é ditado pelo próprio conceito de estabilidade. Está aqui o Rui Rissa, com quem eu já tive o prazer de conversar há bocadinho, vai falar um bocadinho da importância da estabilidade do ponto de vista futebolístico, equipa que ganha não se altera, mas também do ponto de vista clínico isso é muito importante. Aquilo que todos nós queremos, quando temos alguém com um diagnóstico de uma doença crónica, seja ela a diabetes mellitus tipo 2, seja ela a artrite reumatoide, seja ela a esclerose múltipla, seja a artrite psoriática, seja a própria psoríase, seja aquilo que vocês quiserem. Quando temos o conceito perante nós de doença crónica, doença que, uma vez diagnosticada, em princípio vai acompanhar todas as fases de vida daquela pessoa e daquela família, se há algo que nós procuramos, é estabilidade. E estabilidade, que é um conceito que nos últimos dias tem sido muito aflorado por questões políticas, estabilidade, do ponto de vista clínico, é não termos, no caso concreto da esclerose múltipla, surtos, lesões na ressonância e progressão de incapacidade. E quando nós conseguimos encontrar algum medicamento que nos permita chegar a este patamar, mudanças por
questões que podem ser mais ou menos discutíveis, geram-nos sempre algum desconforto. E daí que a eficácia, acima de tudo, para a vossa qualidade de vida e a segurança de medicamentos que conhecemos também desde há muitos anos, não devem, no meu entender e no meu ponto de vista, ser deitados fora, simplesmente pela comodidade da medicação oral. Ainda que todos nós desejamos, desde há muitos anos, que cheguem, de facto, medicamentos orais que possam proporcionar o incremento da qualidade de vida a quem tem que se tratar para uma doença com estas características. Se voltarmos a pensar na diabetes tipo 2, todos nós estamos a investir muito tempo e muito trabalho em desenvolver novas formas de administração de insulina, inclusivamente insulina inalada, em que apenas tínhamos que fazer isto para administrar a insulina e não tínhamos que nos picar. Mas, também à luz do conhecimento atual, a insulina ainda é o melhor tratamento para a diabetes mellitus tipo 2 e é o único tratamento viável para a diabetes mellitus tipo 1, em que há, de facto, um defeito da produção desta hormona. E, portanto, aquilo que eu vos queria transmitir como resultado desta conversa é que temos muitos séculos de investigação em esclerose, muitos séculos de história de esclerose múltipla, talvez um século e pouco de investigação em esclerose múltipla, talvez 2 décadas de investigação a valer em esclerose múltipla, com uma parceria muito grande com os doentes portadores desta patologia, que, volto a dizer, se temos tratamentos é à custa do vosso sacrifício e da disponibilidade para poderem participar nos estudos, e quem já participou em ensaios clínicos sabe como é difícil às vezes gerir todas as consultas no hospital, todos os exames, todas as análises, mas no fundo tudo isto para chegarmos ao fim e dizermos: temos aqui uma nova molécula que é eficaz, que é segura e que pode efetivamente mudar a cara a esta doença. E mudar a cara à esclerose múltipla é uma coisa contra a qual nós temos que lutar, pela qual nós temos que lutar todos os dias. Porque há muito aquele conceito de que, ao se diagnosticar uma doença do sistema nervoso central, a pessoa mais cedo ou mais tarde vai acumular incapacidade, mais cedo ou mais tarde vai ficar muito incapacitada, mas, volto a dizer, à luz do conhecimento atual e com os medicamentos que nós hoje já temos, é totalmente diferente diagnosticar e tratar uma esclerose múltipla hoje em dia do que aquilo que era há alguns anos atrás. E nem sempre aquele estereótipo do doente muito incapacitado deve ser veiculado a quem nós diagnosticamos hoje em dia com esta doença. Porque, efetivamente, hoje, em pleno século XXI, é diferente tratar a esclerose múltipla do que era há 20 anos atrás. Muito à custa dos avanços que a farmacologia, a terapêutica, a medicina nos têm proporcionado com a vossa colaboração. Sendo que estabilidade é um conceito fulcral em qualquer doença crónica. Aquilo que nós queremos é ter o doente estável, já que, à luz do conhecimento atual, não temos ainda a possibilidade de curá-lo. Daqui a alguns anos, se calhar, vamos ter já tratamentos reparadores do dano no sistema nervoso central, ditos remielinizantes, que é um conceito que é extremamente apelativo, mas, à luz do conhecimento atual, ainda não estão disponíveis e ainda não se podem usar. De qualquer das formas, quero transmitir-vos também esta mensagem de esperança. A história não acaba aqui, este dueto eficácia-segurança não é só até ao ano de 2015, ainda nos próximos anos vamos ouvir falar muito de eficácia e de segurança de novos medicamentos que sejam aprovados para a esclerose múltipla, mas, acima de tudo, o doente estável é o doente que nós queremos obter no nosso dia-a-dia. Obrigado pela vossa atenção. Agradecer mais uma vez a excelente apresentação que fez o Dr. Filipe, palavra sobre a nossa patologia. Passava agora a palavra à enfermeira Odete Rodrigues, do Centro Hospitalar do Val do Ave, Guimarães, que irá, no painel, o papel da rotina numa equipa vencedora. Obrigada, Afonso. Obrigada pelo convite para estar cá. É assim, eu gostei muito de ouvir o Dr. Filipe, porque realmente um dos grandes pilares na equipa vencedora é o médico, sem dúvida, porque é ele que realmente ouve pela primeira vez a pessoa, é ele que tem pela primeira vez o diagnóstico de uma doença, seja ela qual for, e nomeadamente da esclerose múltipla, e é ele que tem também
a capacidade do tratamento, portanto, é ele que vai prescrever um tratamento para aquela patologia. Pois, e depois? Será que não há mais nada a fazer? Este utente, portanto, eu esqueci-me de dizer que sou enfermeira no Hospital de Dia de Guimarães e que seguimos cerca de 145 doentes com esclerose múltipla e que passam todos pelo Hospital de Dia. Eu tenho a sorte de ter uma pós-graduação em enfermagem de esclerose múltipla e uma especialidade em enfermagem de reabilitação. E onde é que eu aprendi mais sobre esclerose múltipla? Foi com vocês, foi com as pessoas com esclerose múltipla. Não foi na escola, não foi nas formações que tenha, foi mesmo convosco, porque gosto de os ouvir. E como estava a dizer, depois de passar pelo doutor, pelo neurologista, passam pelo Hospital de Dia, chegam ao pé de mim para aprenderem a dar uma injeção, muitas vezes, ou para aprender a tomar um comprimido, porque também é preciso aderir ao comprimido. Não é, a pessoa pica-se, mas também tem de tomar o comprimido. E muitas vezes até se esquecem mais depressa de tomar um comprimido do que injetar-se, mas isso é outra conversa. E, portanto, o utente com esclerose múltipla chega ao Hospital de Dia e chega com um diagnóstico. E muitas vezes devastado pela notícia, muitas vezes não sabe o que é uma esclerose múltipla, muitas vezes até nem sabe dizer muito bem o nome, não sabe o nome do medicamento que vai tomar e, portanto, cabe-nos a nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, ter um papel fundamental que é de educar. Educar tem muito que se lhe diga, portanto, mais do que informar, porque há o informar e há o educar. Informar é simplesmente, sim, tem uma esclerose múltipla, a esclerose múltipla é isto, isto e isto, o medicamento é este, faz assim, assim, assim e o doente vai para casa. Pois e depois? Se me esqueço de tomar, o que é que eu faço? E agora tenho uma visão turva que já dura há 3 dias, será que é um surto, será que não é? O que é que eu faço? Portanto, se houver uma referência para aquela pessoa com esclerose múltipla de alguns profissionais que estejam mais ligados à patologia e que haja um serviço de referência a quem ele possa recorrer, penso que é uma mais-valia para a pessoa e para qualquer doente crónico. E, portanto, o que eu vos queria dizer é que educar é envolver a pessoa que tem a família e as pessoas todas importantes para aquela pessoa com esclerose múltipla, é envolvê-los neste processo educativo. Portanto, primeiro eu tenho de saber o que é que aquela pessoa sabe e o que é que ela quer saber. Porque as pessoas são todas diferentes e cada caso é um caso. Vocês são pessoas únicas, com uma história de vida, todas elas diferentes umas das outras. E, portanto, é fundamental nós percebermos quem é aquela pessoa. E, portanto, nós fazemos um diagnóstico educativo, ou seja, faço várias perguntas para saber o que é que aquela pessoa sabe e perceber o que realmente ela está disposta e o que é que ela quer saber. E aí sim, podemos conversar ao mesmo nível, portanto, não é por ser profissional de saúde que eu sei mais que aquela pessoa, porque ela até pode saber mais de outras coisas que também me interessam a mim. E, portanto, é importante envolver a pessoa para conseguirmos controlar, e lá está, o controlar a esclerose múltipla. Portanto, se queremos controlar a esclerose múltipla, é fundamental envolver a pessoa que tem esclerose múltipla, porque se a deixarmos de parte ou se houver uma certa distância entre nós, não vamos controlar coisíssima nenhuma. Portanto, para controlarmos, seja a patologia que for, e nomeadamente a esclerose múltipla, temos de envolver a pessoa com esclerose múltipla e os seus familiares e ouvir. E aí sim vamos conseguir controlar melhor, gerir melhor a esclerose múltipla e poder ajudar essa pessoa com essa doença crónica. E depois, o que nós também estamos habituados a fazer lá em Guimarães, tenho uma formação específica em educação terapêutica e, portanto, são sessões de grupo em que escolhemos pessoas com determinadas características, não escolhemos à sorte, grupos pequenos que queiram participar no programa de educação terapêutica. Também tenho caso de pessoas que não querem sessões de grupo e então fazemos sessões individuais de educação terapêutica em que vamos discutir vários temas que durante o diagnóstico educativo concordamos em discutir. Portanto, se a pessoa quiser saber mais sobre o que é a esclerose múltipla, vamos fazer uma sessão sobre esse assunto. Se quiser saber mais sobre o tratamento, que é fundamental também, vamos fazer uma sessão sobre a terapêutica. E vem a pergunta, muitas vezes,
nesta história das várias terapêuticas que existem para a esclerose múltipla, realmente os injetáveis, e já se fala muito dos orais, dos comprimidos, muitas pessoas, e a pergunta é sagrada, porque é que não fazemos todos comprimidos? E lá está ainda a importância do doença controlada, porque é que havemos de mudar. Portanto, isto tem de ser transmitido à pessoa. Se a pessoa não souber porque é que não pode fazer o comprimido, vai ficar baralhada, não vai perceber porquê. Portanto, a importância destas sessões é realmente explicarmos às pessoas porque é que isto é assim, porque é que nem todos podem fazer o comprimido. Se a doença está controlada, vamos mantê-la controlada. Isso é que é importante. Depois temos sessões também de reabilitação, em que ensinamos alguns exercícios importantes para o utente, que se adaptam a cada caso. E temos sessões também sobre as alterações urinárias, sobre determinada sintomatologia que a pessoa queira ver debatido também e esclarecido sobre determinados assuntos. E depois ainda temos um momento de avaliação, ou seja, vamos ver se aquelas sessões foram eficazes ou não. E estas sessões de educação terapêutica eu noto que traz vantagens para ambas as partes. Portanto, a pessoa fica com mais conhecimentos, e eu penso que queremos um doente que saiba gerir a patologia, se tiver mais conhecimentos, e da pouca experiência que tenho ainda com estas sessões, eu sinto que as pessoas sentem-se mais seguras, sentem-se mais confiantes, sabem atuar consoante as situações que lhes surgem ao longo da vida. Portanto, eu penso que é importante ter mais conhecimentos, mais formas de gerir a sintomatologia, de gerir o tratamento. Portanto, sinto que realmente traz vantagens para as pessoas com esclerose múltipla, e a verdade é que os resultados é que as pessoas sentem-se muito satisfeitas com este programa. Por outro lado, também nos traz vantagens a nós, porque conseguimos demonstrar que o enfermeiro também sabe informar, e mais do que informar, educar as pessoas, porque com aquele trabalho a pessoa recorre muito menos à urgência, recorre muito menos ao hospital e tem os conhecimentos próprios. Portanto, o doente com esclerose múltipla pode saber tanto quanto eu, e deve saber. Portanto, eu tenho de transmitir os meus saberes à pessoa com esclerose múltipla. Não devo guardá-los para mim, porque quem tem esclerose múltipla é a pessoa que está comigo. Portanto, devo transmitir esse meu saber àquela pessoa. E, portanto, eu acho que é uma mais-valia este programa de educação terapêutica. E estávamos a falar de equipa vencedora, e gosto muito deste conceito, porque realmente nós conseguimos trabalhar assim, sim, em equipa, porque a neurologista liga-me: olha, tenho um doente com um diagnóstico novo, vou mandá-lo aí ao hospital de dia, por favor, faça-lhe a educação terapêutica, ele vai fazer este tratamento. Portanto, há uma equipa, de facto, visível, a tratar daquela pessoa. E a equipa vencedora somos todos nós. Portanto, é o médico, é o enfermeiro, mas principalmente a pessoa que tem esclerose múltipla. Eu gostava até de dizer que dentro desta equipa o capitão é a pessoa com esclerose múltipla, não é? É ele que vai dirigir a sua esclerose múltipla, é ele que vai viver com ela. Portanto, é ele que tem de saber tudo sobre esclerose múltipla e saber como é que se vai gerir aquela patologia na sua vida pessoal, familiar, profissional, a nível hospitalar. Portanto, ele tem de saber gerir tudo isso. E se calhar com esta forma de fazermos educação para a saúde, conseguimos também dar o nosso contributo. Mas o capitão é, sem dúvida nenhuma, a pessoa com esclerose múltipla. E era isto que eu tinha para vos dizer. E assim, eu estou aberta a qualquer questão que tenham para colocar, porque isto era suposto ser interativo. Portanto, se alguém que esteja aqui presente quiser colocar alguma questão, estou aberta a responder. Portanto, estejam à vontade para colocar qualquer tipo de questão que queiram. Afonso. Muito obrigada, então. Pronto, e estamos a recuperar um bocadinho o tempo, o atraso que tínhamos, estamos a tentar compensar. Isto é descontos, isto é como no futebol, agora fazendo a ligação um bocadinho ao futebol, e convidava então o Rui Rissa, que no painel Trabalhar em Equipa numa Gestão de Sucesso, a visão de um desportista. O Rui Rissa é ex-profissional de futebol, guarda-redes,
atual técnico do Vila Real. Já foi guarda-redes do Belenenses, do Desportivo de Chaves, julgo eu do Penafiel também. Portanto, pedíamos então a sua visão, uma vez que aqui o árbitro já está comprado, que é a nossa doença, que nós tentamos evitar que ela vá. Portanto, vamos ver aqui a visão de alguém do lado aqui, do outro lado diferente, está bem? Muito obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer de facto o convite que me foi feito, o qual eu aceitei logo de imediato, que também temos este bom hábito, principalmente na área do futebol, estar sensível e estar sempre disponível para ajudar pessoas que lutam todos os dias contra adversidades da vida. Pegar aqui um bocadinho também nas palavras do Dr. Filipe, o qual eu gostei muito da palestra, também da enfermeira, mas quer dizer o quê? Uma equipa vencedora não se consegue de repente. Quando ele diz que em 96 ainda não havia tratamento algum para a doença, estamos a falar de apenas 19 anos. Ou seja, 19 anos já em medicina é pouco de facto. Dizer também e fazendo aqui o transporte para a minha atividade, eu sou daqui de Chaves, agora completar a minha apresentação, sou daqui de Chaves, joguei 20 anos aqui no meu clube, 10 como profissional, 10 nas camadas jovens, depois tive 6 anos fora, a jogar noutros clubes. Mas durante a minha carreira profissional eu tive 30, 40 treinadores, tive 20 ou 30 presidentes, tive diretores, e cheguei a uma conclusão, que é assim, só funcionam as coisas quando for um trabalho em equipa. E o trabalho em equipa é todo o envolvimento de quem está à volta de uma equipa. Neste caso, e transportando isto para o que é a esclerose múltipla, de facto o capitão é o doente. Não vale a pena andarmos aqui, nós, enquanto treinadores, enquanto neste caso médicos, enquanto enfermeiros, se a pessoa que tem o problema não estiver disponível para tratar a doença. Portanto, aquilo que eu acho é que devemos estar primeiro disponíveis para ser tratados e para ser ajudados. Depois, efetivamente, esse trabalho em equipa resulta quando a pessoa está disponível a aceitar esse tratamento. É como nós no futebol, nós só conseguimos render de facto aquilo que o treinador pretende e que os adeptos pretendem e que toda a massa que nos envolve pretende, se nós estivermos disponíveis a trabalhar todos os dias, a cumprir com rigor aquilo que são os programas de treino, os programas de tratamento, quando há lesões, que é a tal rotina de que se fala na doença. Porque, de facto, não haverá ninguém mais interessado que os próprios profissionais de saúde em arranjar fármacos novos, em arranjar coisas novas que ajudem, de facto, a tratar a doença. Esses são os primeiros interessados. Obviamente que a pessoa que tem efetivamente a doença, ela estará noutra perspectiva, obviamente interessada, mas eu imagino, pondo-me aqui no papel de profissional de saúde, aquilo que será, a felicidade que será para um profissional de saúde poder atender o seu doente e dizer, olha, temos de facto um fármaco novo, temos de facto uma terapia nova que vai resultar. Portanto, mas tudo a seu tempo. E isto, lá está, transportando também outra vez para o futebol e fazendo aqui um paralelo daquilo que é com o futebol, é tudo a seu tempo e se existe de facto neste momento os tratamentos que existem, ainda que possam não ser os ideais para quem tem a doença, porque obviamente isto é uma característica do ser humano, que é ser ambicioso, que é querer sempre mais, que é querer o mais rápido possível, mas tudo a seu tempo. O que é importante aqui, na minha modesta opinião, é seguirmos uma rotina e sentirmos que estamos bem acompanhados, sentirmos que estamos bem aconselhados
e seguir essa rotina e ser, de facto, rigorosos nessa rotina. Isso é que é importante. Porque depois, o resto, eu percebo também que aqui, obviamente, e pondo-me numa situação de um doente, que é aquela pesquisa na internet, aquela informação que se apanha aqui, que se apanha ali sobre a doença, que depois isso pode nos fazer levantar algumas questões. Aqui o conselho que eu dou, se é que tenho legitimidade para o dar, é que antes de fazerem qualquer coisa, antes de entrarem em desespero, por favor, falem com os profissionais que estão a seguir-vos, falem com as pessoas que, de facto, a associação, que acho que faz um trabalho fantástico, para dissipar essas dúvidas que possam existir nas vossas cabeças, porque são legítimas também, são legítimas de pessoas que querem o bem para elas próprias, como é óbvio. Aqui entra também o papel da família. A família aí, penso ser um elo de ligação importantíssimo, e daí o trabalho de equipa, para que essa linguagem única passe. Ou seja, isto transportando agora para o futebol, os jogadores não podem ter uma palavra, o treinador tem outra, depois vem o presidente tem outra, e vem o técnico de equipamentos tem outra. Não, isso vai confundir de facto e vai fazer com que não seja uma equipa ganhadora. O que é que eu sugeria neste tipo de situações? É haver um trabalho de equipa, um trabalho contínuo, um trabalho com uma rotina rigorosa dos doentes, que é para de facto terem sucesso, sabendo de antemão, como é óbvio, que sendo uma doença crónica, aqui o importante é ela estar controlada. Eu não quero nem tenho legitimidade para entrar muito naquilo que é a doença em si, mas sim fazer aqui, se calhar, um paralelismo daquilo que pode ser a rotina para controlar, que é esse o objetivo, que no fundo é controlar a doença. No futebol, especificamente no desporto, ou seja, no desporto, especificamente no futebol, nós somos isto, passando a expressão, nós somos um animal de hábitos. E se nós nos habituamos a cumprir, a ser rigorosos, a ser muito mais até que procurar outras coisas, se nós fizermos bem aquilo que nos dizem para fazer, eu acho que podemos ter muito mais sucesso do que andar em busca de coisas, de sonhos que muitas vezes não são realizáveis, ou pelo menos numa primeira fase não são importantes. Portanto, para uma equipa vencedora, para um sucesso, e este sucesso prende-se no controlar os surtos, eu penso que se deve mais que tudo ter um trabalho de equipa entre família, entre profissionais de saúde, e depois, sem dúvida que esse tem que ser o principal, o capitão, como dizia aqui a enfermeira, a gerir todo este processo para que de facto se tenha um sucesso, no fundo, e podemos expressar outra vez. E acabando com esta frase que é, passando para a doença, que é: equipa que ganha não se mexe. De facto é mesmo isso. Se está controlado os surtos, se estão controlada a doença de certa forma, mantenham-na, que de certeza, quando houver novidades relativamente a novos tratamentos, estão os profissionais de saúde, que são os primeiros, de certeza, a querer elucidar isso. Obrigado. Agradecer então ao Rui Lice, e há bocadinho, por lapso, não agradeci à enfermeira Odete o nosso agradecimento. Chegou agora que é a altura em que muita gente se pode, assim à francesa, sai devagarinho e tal. Portanto, devagarinho vamos sair, mas para fazer um curto intervalo, está bem? Mas como não temos chocolates para oferecer, temos depois no final uma coisinha, um breve convívio com com uma doçurazinha para não se irem embora, está bem? E para ficarem aqui e assistirem à palestra depois da Joana e depois ao momento do humor que teremos no final, está bem? Portanto, pedia que
que agora se dirigissem ali ao hall, ou quem quisesse sair, quem quisesse ficar, obviamente pode ficar. Fazemos aqui um pequeno intervalo para quem está online também poder ir fazer as suas necessidades e pronto. E temos que é para não haver desculpas aqui, para não estarem aqui na segunda parte. Portanto, toda a gente, não há cá fugidas à francesa, há aqui de ter, queremos todos aqui na segunda parte, para que a equipa continue vencedora e continuamos fazemos 15 minutos de intervalo, está bem? Depois regressamos novamente para ouvir a Joana e para termos depois então a palestra, está bem? Muito obrigado, então espero daqui a 15 minutos estamos de regresso, está bem? Muito obrigado, então.